Eu acho Aí, que agora. agora tá tudo Isso, agora tá certinho, né? valendo. Isso. Tá bom, beleza, tá jóia então. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live que nós trataremos aí sobre a questão da convivência, né? Convivência em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, onde nós precisamos aí reinventar os nossos relacionamentos, né? Onde nós precisamos aí fortalecer os vínculos familiares e, e é muito bom nós falarmos a respeito desse assunto, porque muita gente está agora aprendendo, né? A voltar a conversar com filhos, com esposa, dentro de um ambiente familiar que muitas vezes é envolto aí em correria, né? A pessoa sai para trabalhar, volta tarde da noite, não consegue manter um relacionamento, né? Termina criando uma distância, né? Mesmo pessoas convivendo aí há muitos anos juntos, agora estão novamente aí tendo esse momento aí de convivência, de conversa, de bate-papo. E surgem então os desafios, né, Roberto? Surgem os desafios, surgem os problemas, né? As alegrias, porém, algumas dificuldades aí que devem ser enfrentadas no dia a dia, né, dessas pessoas. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa noite. Quando eu pensei na questão de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, um novo normal, como estão chamando, né? Essa Sim, questão sim. do relacionamento após pandemia e novo normal não é nada novo, na verdade, né? Novo normal é o que chamam após toda a pandemia, após todo o problema aí com crises, né, epidemiológicas, surge aí essa questão do novo normal. Foi assim após a peste negra, foi assim após as grandes guerras, né? Esse novo normal, na verdade, não é nada novo, né? Enfim, gostaria de cumprimentar a todos, né, que estão entrando aí, que estão chegando na live. E Roberto Pokevic dispensa apresentações, né? Pastor Roberto Pokevic, grande companheiro aí de ministério já há alguns anos. Quando eu pensei nessa live, pensei justamente em você, Roberto, porque eu sei que você tem uma grande experiência aí no aconselhamento, né, de casais, de famílias, além da sua formação, né? Eu sei que você não gosta muito de falar na sua formação, mas o Roberto é formado bacharel em teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida, também pela Unicesumar, pós-graduado em teologia bíblica, né, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e também fez mestrado em Ministério Bíblico, né, pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E muitos anos de ministério, né, Roberto? Roberto que é Sim. casado, Roberto que é casado há 24 anos já com a Adriana, né, pai da Keila, da Raquel e da Laura. Tem uma larga experiência aí na criação de filhos, né? Mas seus cumprimentos, então, Roberto. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Uma alegria a gente poder compartilhar algo, né, da palavra de Deus, sempre é oportuno e nos chama a atenção. E é para ser um bate-papo, né, Márcio? A gente trocar algumas informações aqui, falar sobre essa realidade que nós vivemos hoje. E como vocês vão perceber, que na realidade, às vezes, quando a gente fala de um novo, na realidade, o novo é voltar ao que deveria ser desde o início, né? De onde nós saímos e a gente precisa voltar para lá. Então, acho que esse bate-papo é para isso, a gente pensar algumas coisas juntos, chegarmos a algumas conclusões, baseado sempre na palavra de Deus, que é o nosso guia seguro neste mundo aí de tantas incertezas. Mas é isso aí, Márcio. É muito bom estar participando com você. Valeu pela iniciativa aí de criar esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto, sobre essa questão. Ok? Muito bem. Deve ter dado alguma zica aí. Não, você está aparecendo, o Márcio travou. E aí, Marcião, deu uma travadinha aí
E são os tempos de pandemia, né? A gente tem que se virar contactando, conversando com pessoas pela tecnologia, e nem sempre a tecnologia nos favorece, nos ajuda, né? Às vezes a gente programa alguma coisa e, de repente, a tecnologia dá um piripaque, como está acontecendo agora. Tá bom? Mas vamos ver se ele conecta aí, senão a gente vai conversando aí, tocando à frente a nossa realidade. Muito bem. O sol tá chegando. Vamos dar mais uns minutinhos para ver se ele consegue conectar aí. A gente já retoma e a gente pode entrar nos assuntos que pretendemos conversar com vocês. Não está aparecendo aí? Não. Tá. Sim, sim. Vamos ver o que acontece aqui. Se ele retoma. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se nós conectamos com ele de novo. Muito bem. Pessoal, ele tinha pedido para eu falar sobre alguns assuntos. Eu vou, né, para a gente aproveitar o nosso tempo juntos aí, já entrar em algumas coisas. Acho que daqui a pouco ele consegue conectar de novo, para a gente aproveitar aí a nossa tempo juntos, tá? Vamos ver, eu estou conversando com ele aqui. Mas acho que seria importante a gente conversando aqui. O barulhinho aqui tá. Muito bem. Opa, acho que tá voltando aí. Agora sim. Conseguimos. Seja bem-vindo aí. Tá falando, pessoal, esse negócio de internet, de, né, tecnologia, às vezes vai, às vezes cai, e assim a gente vai se virando aí. A gente apanha bastante, viu? E olha que hoje ainda veio o técnico aqui em casa mexeu e fez um monte de coisa aqui, mas está complicado. A gente tem umas 2, 3 redes aqui de Wi-Fi aqui, e rapaz, o negócio está complicado. Mas enfim, Roberto, eu queria ler aqui uma reportagem que eu consegui acerca da violência doméstica, né? Que é um dos assuntos que a gente pode estar tratando aí. Eu vou ler aqui para você. Diz aqui assim, ó. Segundo, esse é uma reportagem que saiu na UOL, tá? No site da UOL. Segundo o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou em 6 estados: São Paulo, Acre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pará. Em comparação ao mesmo período, em 2019, só no estado de São Paulo, onde a quarentena foi adotada no dia 24 de março, a Polícia Militar registrou um aumento de 44,9% no atendimento a mulheres vítimas de violência. O total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817. Casos de feminicídio também subiram de 13 para 19, ou seja, 46,2%. Aí ele continua dizendo aqui, Roberto, o isolamento social intensifica a convivência entre os familiares, o que pode aumentar as tensões. O contexto de apreensão, incertezas e adversidades impostas pela pandemia, além do consumo excessivo de álcool,
nesses períodos, colabora para a discussão entre casais que podem desencadear diversas formas de agressão, né? Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Devido ao isolamento social, muitas mulheres não conseguem fazer as denúncias, o que gera um número alto de subnotificações. Que a gente percebe, então, que essa pandemia, ela terminou aí gerando esse problema, né, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento conjugal, né? Entre outros problemas que termina aí gerando violência e, enfim, desentendimento, e até a questão do aumento do número de divórcios, né, que foi divulgado aí. E eu gostaria, Roberto, que dentro desse contexto, né, dentro dessa novo fortalecimento, né, dos vínculos familiares, você comentasse alguma coisa a respeito aí desses dados, desses números, e o que a Bíblia fala a respeito disso. Uhum, uhum. Interessante, né, Márcio, que falar sobre essa questão, a gente está falando vamos pensar assim, de um efeito, né? De uma consequência, de um Sim. sintoma. E, às vezes, o que a gente precisa fazer é voltar um pouco na causa e tentar juntos observar como trabalhar a situação desde a sua base, né? Porque, veja só, os casais, né, quando se relacionam, as pessoas quando começam, é só felicidade, né? Ontem mesmo foi o dia dos namorados, né? Mensagem para lá, para cá. E aí parece que com o passar do tempo, depois dessa convivência, né, daquele momento inicial, o amor ele dá lugar a brigas, né? Aquela curtição inicial, ela se torna uma chateação, né? Frustração. E aí vem os filhos, aí parece que a coisa aumenta mais ainda, porque muitas vezes vem o desentendimento, as famílias ficam completamente disfuncionais, né? Então, os lares aí são marcados pelo desrespeito, que a última, vamos pensar assim, ponta dessa lança aí de fato, né, a morte de um e de outro. E a pergunta é, o que aconteceu, né? Será que foi a pandemia que gerou tudo isso aí? Na realidade, eu penso que uma crise, ela serve como um termômetro na família. Na verdade, a crise, ela só revela como está a família. Se a família ela reage bem, significa então que aquele termômetro mostra, né, que quando a crise chegou, na verdade a família estava bem. Agora, se a família reage de uma outra maneira, significa então que ela já não estava bem e a crise potencializou algumas coisas que estavam acontecendo dentro daquele lar, dentro daquela casa e tudo mais, né? Então, falar sobre isso, essa questão de relacionamento, algumas coisas são importantes a gente lembrar, né? Primeiro, que nessa ideia de convivência, né, o homem, o ser humano, na verdade, ele foi criado para o relacionamento, para a convivência, né? Gênesis 2:18 fala, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a gente percebe assim que a intenção de Deus sempre foi o relacionamento, a convivência, né, a sociabilidade, a questão social, né? Se a gente olhar a Bíblia como um todo, na realidade, a partir de Abraão, Deus criou um povo, né? Não chamou um indivíduo, mas a partir do indivíduo criou um povo. Jesus, quando ele esteve aqui, ele chamou discípulos para fazerem a tarefa. Paulo, ele vem e orienta a igreja, que é de Cristo, a ser uma comunidade de relacionamento. Então, a gente nota que essa questão do relacionamento é algo, assim, muito valorizado por Deus. Deus, ele valoriza o relacionamento, a convivência, né? Tanto que, em alguns momentos, a gente vê a Bíblia falando que Deus é pai e trata o seu povo como filhos, né? Outra coisa, a gente percebe, assim, que quando Cristo fala sobre Cristo e a igreja, ele traz para um relacionamento, fala do relacionamento marido e mulher, ilustra esse relacionamento. Então, as pessoas são tratadas numa comunidade cristã como irmãos. Então, Márcio, o relacionamento, a convivência é algo assim muito, muito, muito valorizado por Deus, né? Mas alguma coisa aconteceu que saiu do trilho e chegou nesses índices aí que você tem apontado, nesses números aí tristes, né? A gente vê os noticiários retratarem. Talvez uma lembrança que a gente possa fazer é como a sociedade ela foi transformada, né? Desde que ela deixou de ser uma sociedade rural para ser uma sociedade urbana, né?
deixou o trabalho braçal para aquele trabalho que hoje em dia ele é muito mais emocional, mental, aqueles horários fixos, deixaram de ser fixos, né? Antigamente o pessoal trabalhava das 8 às 18. Hoje em dia, como no seu caso, entra às 5 da manhã, né? Às vezes vai até mais tarde, tem gente que entra meia-noite, tem gente que trabalha 12 por 36, filhos com atividades extracurriculares e tal. Então, na realidade, tudo isso, antes da pandemia, já vinha rolando assim. E as famílias estavam nessa confusão toda. Aí veio a pandemia. E aí pôs todo mundo dentro de casa. Aí as pessoas começaram a se reencontrar. As pessoas começaram a conviver de novo. E aí, quando você coloca pessoas juntas, convivendo, com certeza tem os conflitos, né? Convivência, ela implica muitas vezes em conflito. Você junta 2, 3 pessoas, né? Então, o que a gente precisa pensar nisso, Márcio, é que a Bíblia é esse manual do fabricante, né? Que é Deus, para o ser humano, e que mostra para nós como as relações humanas elas precisam acontecer para ser bem-sucedida. Então, é necessário ter esse resgate, né? Tem um salmo que eu gosto muito, né, que é o Salmo 128, que ele fala o seguinte, né? Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Ou seja, veja os seus netos. Então, Deus tem um retrato de uma família bem-sucedida. É isso aqui, é um homem feliz, é um homem que trabalha, um homem que tem o fruto do seu trabalho, tem uma esposa que está ao seu lado, que lida junto com ele nessa batalha, os filhos estão ali, é uma convivência harmoniosa, feliz, né? Então, assim, para que se saia desses problemas que hoje em dia a família está enfrentando, a gente precisa voltar para o manual, que é a palavra de Deus, e perguntar a Deus, como é que deve funcionar então a família? Se o senhor valoriza tanto o relacionamento, o senhor deve ter instruções sobre o relacionamento. Se Deus criou o casamento como ele criou, então ele tem orientações para como o casamento deve funcionar. Por isso que eu penso assim que a crise, na verdade, ela só veio mostrar alguns problemas que talvez a correria ela não tinha tempo de demonstrar. Em alguns lugares, sim, né, já existia a violência contra a mulher, já existia, enfim, o feminicídio, mas essa potencialização que aconteceu na pandemia, na verdade, revelou que muitas famílias elas já estavam com problemas mais profundos, e aí, quando veio a pandemia, esses problemas, eles afloraram. Das pessoas não entenderem, cada um a sua parte, cada um o seu papel, cada um entender o que é responsabilidade de cada um, né? Então, eu vejo assim, Márcio, que Deus ele tem uma orientação. Por exemplo, ele tem como que o marido deve funcionar. Marido, qual é a sua responsabilidade? Você como marido, você como pai, Deus deu para você a responsabilidade de cuidar da esposa, de amar a esposa, de cuidar dela como você cuida de si mesmo, de suprir as necessidades que ela tem, principalmente as necessidades espirituais, que é a necessidade mais profunda do ser. Então, Deus orienta a mulher como ela é ser esposa, como ser mãe, né? A como respeitar o seu marido, a como ser uma parceira dele nos objetivos que Deus tem para eles como casal. Muitas pessoas falam assim, Deus, né, a mulher, né, na visão bíblica, ela é abaixo do homem, ela é um capacho do homem. Não é nada disso, a mulher é uma parceira. É alguém que Deus colocou do lado do homem para juntos realizarem uma grande tarefa. Então, e aí Deus tem orientação para os filhos, né? Deus ensina os filhos a obedecerem aos pais para ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada. E a gente pode ver, né, Márcio, que, por exemplo, um filho que é obediente aos pais, geralmente ele não vai entrar no caminho do crime, não vai entrar no caminho da violência, não vai entrar no caminho da droga, porque ele tem uma base, ele tem uma referência. Então, ele obedece aos seus pais. Consequentemente, a possibilidade dele viver mais do que um filho que desobedece ao seu pai é muito maior. Sim, né? sem dúvida. Agora, Então, pastor Roberto,
Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Eu entendo que não é nada novo, né, essa questão dos Sim, relacionamentos, né? Após pandemia, a gente até vê que Gênesis 6 até o capítulo 8 traz lá a experiência de Noé e seus familiares dentro da arca, né? Tiveram que conviver ali quarentena. mais de 150 dias convivendo dentro da arca, né? E, enfim, não é nada novo, né? O isolamento social não é nada novo, né? Já começou há milhares de anos atrás, né? Isso demonstra que o problema é mais profundo, né? A raiz do problema, então, é o coração, né? Sim, sim. O problema, Márcio, na realidade é assim, né? Se a gente pudesse olhar para o que a Bíblia fala, né? Deus tem um manual, né, de como que as coisas devem funcionar. O homem, a mulher, os relacionamentos. Então, a palavra de Deus é muito segura nisso. E a gente nota, assim, as pessoas, elas estão distantes de Deus. E elas estão andando pelos seus próprios caminhos, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que manda o seu coração. E aí Deus, ele quer ajudar, né? Ele está disposto a não só mostrar como fazer, mas capacitar a pessoa para fazer, né? Então, é preciso voltar. E o problema, como você falou, está no coração, né? Jesus mesmo disse essa palavra, né? De onde procedem os homicídios, os adultérios, toda essa maldade, de onde procede? Ele fala do coração. Então, isso brota lá de dentro e materializa numa palavra, numa ação e até mesmo num homicídio, né? Então, de fato, aonde Deus quer nos levar? Quer mudar a gente de dentro para fora. Trabalhar a gente, mudar o nosso coração, porque aí a gente vai aprender a se relacionar bem com o próximo, seja o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Então, Deus, ele dá essa orientação, dá essa direção. E aí nós vamos, então, trabalhando isso aqui, não chegaremos naquela, né, a situação absurda que é o que você relatou aí, feminicídio, né, essa agressão familiar e tudo mais que vem acontecendo aí dentro dos lares. Então, Sim, com certeza. Roberto, uma outra coisa que eu estava verificando também é a questão da educação de filhos, né? A gente percebe aí que esse é um desafio que aparece aí para os pais, né? Haja vista aí que agora eles têm uma responsabilidade que, na verdade, não pertence a ele. Quando a gente fala que o papel do pai educar o filho secularmente, não é, né? Isso uhum. daí, na verdade, nós sabemos que o professor em sala de aula, ele é insubstituível. O pai, lógico, ele tem a função de educar nos caminhos, né? Ensina o seu filho no caminho em que deve andar, né? Deuteronômio 6 também fala a respeito disso, que nós devemos ensinar nossos filhos a amar a Deus, né? A sentar com ele, ensinar, né? Porém, essa educação secular, ela é papel do professor em sala de aula, né? E agora nós percebemos aí que quase 180 países no mundo estão com suas escolas fechadas, né? Segundo dados aí, né, da Fundação Getúlio Vargas, são mais de 1,5 bilhão de crianças e adolescentes fora de sala de aula, né? Fora, excluídas, né, do ambiente escolar. Né? E aí surgem os desafios digitais, né, que hoje mesmo nós estamos tendo, né, desafios digitais, internet que tá ruim, e montar, né, uma live como essa, né, se você não tiver uma expertise aí a nível no mínimo, né, de informação digital, você não consegue, você tem uma certa dificuldade, né, e surge até uma questão de um problema social, porque aumenta a desigualdade social, né? Entre ricos e pobres. Eu acho que a distância que existe entre ricos e pobres, ela se torna maior. Por quê? Porque o estudante de escola particular, ele tem um acesso muito mais fácil, né, ao digital, ao mundo digital, né? Ele consegue acessar, por outro lado, o pobre, né, aquele que não tem um notebook em casa, não tem um celular com internet boa, e aí termina surgindo um problema social, né, de cunho social, e os pais
tem uma responsabilidade, né, haja vista aí que um engessamento, né, da mediação direta do professor em sala de aula requer que o pai, ele seja um intermediário, né, para que o filho termine aí cumprindo, né, essa jornada, né, na educação, né? Como fica isso, Roberto? Qual os desafios? Eu fico conversando às vezes com a Toninha, né, e ela fala que uma das dificuldades do pai em relação ao filho é incutir na cabeça dele que ele tem que ter um tempo, ele tem que ter, né, tem que ter uma rotina, tem que ter os horários controlados, né? O pai tem que impor isso, né, de certa forma, as tarefas, e os pais têm encontrado dificuldade porque muitas crianças, elas pensam assim, a hora de eu aprender é a hora de eu estar na sala de aula, quando eu estou em casa é a hora de eu brincar, de eu me divertir, de eu jogar, né? E como que a gente lida com essa situação? Márcio, é uma questão bem ampla, né? Eu penso que os professores, eles estão, na realidade, assumindo um papel que, puxa vida, não deveria estar sobre os ombros deles, né? Porque, na realidade, essa parte, vamos dizer, é onde a coisa mais pega, né? Geralmente é a parte, vamos pensar assim, disciplinar. É a parte de falta de respeito, é a parte de disciplina, no sentido de você ser treinado a separar aquele momento. E isso, né, a família não tem dado essa base para as crianças, então elas vão sem isso para a escola e sobrecarregam, então, os professores, né. Então, haja vista que essa questão, né, a gente fez aqui estamos fazendo essa pequena live, e gera tensão, né, a gente fica preocupado, né, a coisa, às vezes não entra do jeito que a gente gostaria, cai a conexão, como aconteceu. Olha só, é uma experiência pequena, e a gente já eleva o nosso nível de estresse. Agora, imagina o professor que tem que fazer todos os dias isso, várias aulas, né? Então, e transmitir, eu não sei como que está acontecendo, alguns professores, algumas escolas fazem direto, outros gravam e mandam, mas nem sempre tem essa condição. E, sem dúvida nenhuma, isso traz, né, um estresse, né? O estresse pelo trabalho e o estresse em ter que lidar com esse desafio novo, né, que cada família, cada um deveria passar para o seu filho e acaba não passando, né? O que a gente pode dizer em relação a isso, Márcio, é aquela orientação, né, que Deus nos dá, e a gente deve buscar nele as forças, né? Deus fala que é ele que faz o fraco, né, o cansado, ele dá força para o cansado. Então, Deus é capaz de renovar essa força, essa capacidade, porque se a gente olhar numa medida, assim, imediata, de curto prazo, você não tem como reverter isso. É uma situação que pegou todo mundo de surpresa, de uma hora para outra, desabou sobre o mundo todo, e a gente tem que lidar com isso, né? E aprender a lidar com isso. Então, talvez essa situação externa, ela não mude o externo. Então, onde precisa mudar? Precisa mudar, talvez, dentro. E aí é nessa hora que Deus vem para dar força, para dar essa capacidade, para ter um renovo, ter uma condição de enfrentar essa lida constantemente, a cada dia, né? Porque, veja só, Márcio, deixa eu rapidamente pincelar algumas coisas acerca dessa questão, né, da educação de pais e filhos e tudo mais, né? Eu penso que o professor está pegando uma parte, mas você que é pai, você que está assistindo essa live aqui, pensa nisso, né? Que a tarefa realmente dos pais é ensinar os filhos um caminho, né? Lá o Deus fala assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo quando passar os anos, ela não vai se desviar, ou seja, põe ela no trilho, né? Não deixa falar assim, o mundo, a vida vai educar. Não, quem tem que educar é você, pai. Você, mãe, tá? É responsabilidade sua. E é interessante que a Bíblia fala o seguinte, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não menospreze o ensino da sua mãe. Então, quando Deus vai pedir para o filho que ele tem que obedecer o pai e a mãe, então significa que o filho precisa ter ouvido do pai e da mãe a instrução, né? E aí tem outro provérbio que fala assim, o filho sábio, ele dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. Gente, quanta mãe está aí hoje em dia triste pela vida do seu filho, né? Mas por quê? De pequeno, muitas vezes faltou essa interferência na vida dele, ok? E nós que temos ainda a possibilidade, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Como a palavra de Deus coloca, a vara da correção da sabedoria.
mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha sua mãe. Então, quando a gente fala sobre a questão dessa disciplina, o que a gente está querendo? A gente está querendo orientar para a vida, falar, filho, né, filha, o caminho é aqui, ó, é essa a direção. E os pais, né, eles já viveram um pouco mais, eles já têm uma certa experiência de vida que pode dar essa orientação. Mas, de repente, você fala assim, mas eu não sei aonde eu posso indicar a vida do meu filho. Então, compete ao pai, compete à mãe de buscar essa direção na vida de Deus para a vida dele, primeiro, para depois ele passar para o filho. Que essa, Márcio, era uma orientação, por exemplo, que Deus deu para o povo de Israel lá no passado, quando Deus chamou o povo, juntou o povo e falou o seguinte, ó, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Então, quem estava ali, os adultos, né, principalmente os homens, estavam ouvindo isso aqui, ó, ame a Deus e que essas palavras estejam no teu coração. Aí, na sequência, ele fala, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, enquanto estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Martela esses valores, esses princípios do quê? De que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua força e fazer a vontade dele. É isso, né? Por quê? Porque quando você ajuda um filho, né? Aí voltando à questão da disciplina que você comentou, né? Gente, um filho disciplinado, né? E Provérbios até fala isso. Discipline o seu filho e ele lhe dará paz. Ou seja, põe ele no trilho e ele vai dar paz, né? Trará grande prazer à sua alma. Provérbios 29:17 fala isso, né? Agora, quem se nega, tem outro provérbio que fala assim, ó, quem se nega a castigar o filho não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. E essa ideia da disciplina é muito interessante a gente pensar nisso, que tem a ver com a ideia de treinamento, de você ajudar, então, o filho, como o Márcio comentou, né, a saber que aquele momento é momento de estudar. Saber que, né, aquele momento é momento de não se distrair com nada, né? Muitas vezes a gente pensa a disciplina simplesmente como uma parte, assim, cruel, né? A gente sempre pensa no ruim. Mas eu queria dizer, a disciplina, vamos pensar num pacote maior, tá? A disciplina, então, ela começa com uma instrução amorosa, ou seja, você instrui. Você não pode cobrar aquilo que você não instruiu, né? Você precisa instruir primeiro. Instrução amorosa, um acompanhamento dedicado, você instrui e você fica ali, vendo se ele aprendeu, se ele entendeu. Um treinamento constante, não é assim, é assim. A correção do erro, errou por quê? Foi inabilidade, foi, né, imperícia, ou foi rebeldia? Há uma correção do erro, há um incentivo pelo acerto. Pô, que legal, estudou, boa nota, 10, e depois celebração do resultado. Puxa, passou de ano, que beleza, né? Vamos junto tomar um sorvete. Então, esse contexto todo, Márcio, isso é uma disciplina. Com certeza. Disciplina é só correção do erro, é só corrigir quando está errado. Não, é o conjunto todo. E se os pais fizerem isso, nós teremos filhos melhores, né? Nós teremos uma sociedade melhor a partir daquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade. Então, Márcio... Sim. Eu só queria dizer assim, que os professores, né, eles estão lidando com uma parte disso tudo, né? Estão lidando com a parte de instrução que eles podem fazer, um acompanhamento, mas muitas vezes não tem como corrigir, muitas vezes, talvez pegando uma parte disso tudo aqui, eles possam, então, investir na vida das crianças, que eles têm uma parte do tempo que eles vão ficar com eles, né? Mas nessa fase agora também de online, é mais difícil ainda. A interação é muito mais complicada. Eu fico imaginando, porque se o profissional da saúde, né, ele está numa luta, num esforço grande aí para salvar o maior número possível de vidas, né? E para eles tudo é novo. Para eles essa pandemia, esse vírus, né? É tudo novo. Eles têm que lidar com isso. Da mesma maneira, o pastor Roberto, o profissional da educação também, ele está num esforço tremendo para tentar salvar, né, a educação, né, dessas crianças, a educação no país como um todo, né, que está ameaçada justamente porque a forma de lidar com isso para eles é tudo novo, né? E é bem interessante que
o pai, ele precisa ter essa consciência, então, que ele faz parte do processo pedagógico, né? Ele precisa se envolver com a criança, até por conta de criar vínculos familiares e orientar a criança e dar tarefas e criar rotinas, né? Fazer parte da vida dele como um todo. Existe a acomodação, que a gente sabe, é claro, né? Que educar não é fácil, requer um esforço aí, né? Mas nós sabemos muito bem, né? Como o próprio educador Paulo Freire, né, e Maria Montessori falava que nós temos que educar para que essas crianças tenham autonomia, né, e isso requer realmente esse esforço de colocar tarefas, rotinas, enfim, responsabilidades para que elas possam crescer como cidadãos responsáveis, né? Mas e uma palavra, Roberto, para o professor que está dentro desse processo todo aí. Eu estava vendo esses dias na televisão uma professora chorando, né? Ela falou assim: olha, eu não aprendi na faculdade de pedagogia a fazer essas coisas, né? A fazer live. Eu não sou blogueiro, eu sou educadora, então eu tenho dificuldade, tudo. E ela parou no meio de uma aula dela e começou a chorar, e os alunos que estavam assistindo a aula começaram de certa forma, consolar, né? Uma palavra, então, Roberto, para esses educadores. Então, Márcio, como eu estava dizendo, né, se cada professor que pegou essa tarefa, né, de ter que lidar com alunos numa situação nova, já era complicado na situação anterior, né? Então, tem uma realidade completamente nova que ele precisa enfrentar isso. E a gente percebe que atrás da tela, né, ele não consegue trabalhar a criança, né? Na sala de aula já era difícil. Então eu volto naquilo que eu tinha falado para você, né, que talvez nessa hora o que o professor, você que é professor, né, deveria fazer é voltar-se para Deus, é pedir para Ele força para que você consiga, né, enfrentar essa fase que a gente espera que logo termine, que ela passe, né, e a vida possa voltar, então, a uma questão normal. Mas se não, a ideia é assim, volte realmente para Deus e peça nele força, né? Como eu tinha citado antes, né, o profeta Isaías, ele fala isso, né? Ele fala Deus, né? Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem força. Talvez esse seja o seu caso. Fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, mas quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus criador, é o Deus que tem tudo sob seu controle. Então, ele pode dar essa força para você. Porque logo na sequência, o próprio profeta fala assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Tá? Então, até mesmo os jovens que estão acostumados, talvez, a lidar com uma situação dessa de tecnologia, no seu lugar, eles também ficariam cansados e cairiam. Aí vem a palavra, então, que Isaías dá, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então é isso, querido professor, professora, tá? Volte-se realmente para Deus, coloque a força nele, para que ele possa dar para você essa força para você lidar com as situações. E tem uma outra palavra também que Tiago fala acerca de sabedoria, porque como lidar com certas situações, como aprender a lidar com essa realidade nova. É interessante, né, que a palavra de Deus fala, Tiago capítulo 1, versículo 5, né? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, volte-se para Deus e Ele vai dar essa força que você precisa e a sabedoria necessária para enfrentar essa realidade que está aí, né, diante dos olhos, dos seus olhos, diante da sua vida. Tá circulando um vídeo aí, até que engraçado, acerca de um vídeo italiano, se eu não me engano, que mostra um idoso, um senhorzinho saindo de casa, e ele sai nas pontas, na ponta do pé, sai assim meio que escondido, né? E quando ele põe o pé para fora de casa, dispara uma sirene, e ele volta correndo para dentro de casa. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas esse vídeo ele expressa bem aquilo que o idoso está vivendo, né? A realidade do idoso, né? Onde é uma pessoa mais vulnerável, tem sido acometido mais pela pandemia, né? Pela doença aí do Covid-19, e aí surge essa questão, né, da impaciência,
como é aquela questão, né, tem que preservar a saúde, e os familiares ficam preocupados com isso, porque a gente tem que preservar a saúde dos nossos entes queridos, né, dos nossos idosos, né, e como falar, né, o que falar para essas pessoas nesse tempo de pandemia, uma abordagem bíblica aí para os nossos idosos, o pastor Roberto. Sim, sim. Márcio, é interessante, né, que, como você falou, né, fizeram esse videozinho aí, e no fundo, o pessoal faz isso de uma forma jocosa, né, eles querem, vamos pensar, tirar o barato com os idosos. Sim. Então, isso reflete um pouco de como a nossa sociedade, o nosso mundo, ele enxerga, né, o idoso, né. Se a gente vai para a Bíblia, né, parece que a Bíblia, ela considera, na realidade, a idade avançada como uma bênção, né. Com Por certeza. exemplo, uma pessoa, né, de idade como Abraão, né? Abraão, ele viveu 175 anos. E é interessante que Deus falou para Abraão, logo que chamou ele, estava com 75 anos quando foi chamado. Ele já era idoso, né? Mas veio até 175. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Então Deus falou para ele, você vai morrer em paz, né? E aí, quando chega no final da vida dele, a Bíblia fala que ele morreu em boa velhice, depois de uma longa vida e feliz. Gente, isso é uma boa vida, né? Você chega no final e tal. É claro que a idade, ela traz algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, de saúde, cegueira, né, e tal, e algumas coisas que fazem com que, muitas vezes, aí sim, né, os velhinhos sentindo essa desvalorização, sabendo que a sua vida está chegando no final, sem uma perspectiva, talvez, da eternidade, ele quer sair de casa, ele quer fazer alguma coisa, ele não quer ficar dentro dessa realidade presa. Então, precisava resgatar um pouco desse valor, né, do que de fato é essa velhice, né, como a Bíblia orienta e dá, né. Até eu lembro de uma situação que quando o rei Davi, ele foi exilado, né, e aí na volta, o seu filho Absalão, ele foi tirado do trono, mas depois ele recuperou o trono de volta. E na volta ele encontrou um senhor de idade chamado Barzilai. E esse senhor disse para ele, tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor, já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria um peso para o meu senhor, o rei, porque o rei convidou ele para estar junto dele. Ele falou assim, rei, eu sou um peso. Então, essa, muitas vezes, infelizmente, é a visão que os idosos têm. Eles são um peso, né? O próprio salmista disse, no Salmo 71, não me rejeites agora na minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças. Então, eles se sentem rejeitados e se pode fazer alguma coisa, então, para sair, passear, não ficar naquela, né? Vamos pensar assim, terminar o resto da vida isolado num quarto, eles querem fazer isso. Então, é uma realidade difícil, né, que a gente precisa sentar, talvez dar essa atenção, né. Eu lembro que tive oportunidades, muitas vezes, quando meu avô era vivo ainda, de sentar, conversar com ele, ouvir suas histórias, repetidas vezes, né, as mesmas histórias, né. Depois que meu avô faleceu, algumas vezes tive a oportunidade de visitar asilos, e sentar ali e ouvir as histórias daqueles velhinhos, ouvir o que passaram ao longo da sua vida, algumas histórias muito tristes, né, realidades muito difíceis. Mas é assim, então eu penso que uma coisa que precisava ter, nós começávamos a pensar com os cristãos, essa ideia de resgatar o valor de uma pessoa de idade. Né? Ele chegou ali, Deus preservou a sua vida por longo tempo, deu para ele condição de vida, então a gente tem que aproveitar, né, ouvir essas histórias, ouvir suas canções, ouvir aquilo que se passou, e quem sabe ajudá-lo a enxergar, como eu vi até uma palavra hoje pela manhã, né, eu estava ouvindo lá um audiobook, e é o prefácio do John Piper, e ele fala sobre essa questão, né, de que ele está com 80 anos, e ele já tem os vislumbres, né, da eternidade. Então ele está olhando para frente, ele fala, meu, daqui a pouco eu estou indo para o outro lado já. Então, com 80 anos, ele não está se lamentando no momento, mas ele está ansiando, eu tenho já os vislumbres da eternidade. Eu penso que seria legal se a gente pudesse ajudar, né, os nossos idosos
a ter essa visão, de parar para conversar com eles, de ouvir os seus conselhos, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade mais ocidental, ela não tem tanto aquela valorização que o oriental dá, né? Verdade. Mas, né? Por exemplo, a gente pega lá Provérbios, fala, a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos de justiça. Então, o oriental, o idoso é valorizado, né? O ocidental já não valoriza tanto. Talvez seja isso, Márcio. Eu acho que eles querem sair porque eles estão ali confinados, sem valorização, sem o cuidado, sem, muitas vezes, a paciência das pessoas que estão com eles. A gente precisa, talvez, isso aí ajudá-los. Sim, com certeza. Bom, muito bom, Pastor Roberto, estamos chegando aí ao final da nossa live, né? Eu gostaria dentro desses 5 minutinhos que nos resta aí, abrir para perguntas. Se você que está nos assistindo aí tiver alguma pergunta, manda sua pergunta aí, tá ok? Por intermédio aí do YouTube. Mas também gostaria de cumprimentar e agradecê-lo, né, por assistir a nossa live, esse tema tão relevante, né? Agradecer aí alguns irmãos que estão nos assistindo, né? E sempre estão nos privilegiando. Eu gostaria também, Pastor Roberto, antes de chegar às perguntas, que você fizesse algumas considerações finais. Como lidar, então, com esse novo normal, né? Uma palavra de esperança aí para as pessoas como um todo, né? Aqueles que estão trabalhando em casa, aqueles que já estão voltando aí às suas rotinas, aqueles que ainda estão aí receosos, aqueles que estão desigrejados, né? Quando eu digo desigrejados, não estão convivendo, né? Aquela comunhão dentro do prédio da igreja, que faz tanta falta, né? Se bem que nós sabemos muito bem que igreja não se resume a prédio, né? Mas uma palavra, pastor, de esperança para a gente finalizar. Sim, sim. Eu lembro de uma palavra que o apóstolo Paulo ele dá, né, que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. E é interessante que quando ele cita isso, ele está dizendo que ele não sabe se ele prefere estar aqui neste mundo ou se ele prefere estar com o Senhor. E quando ele fala preferir estar neste mundo, não é simplesmente para curtir este mundo ou por causa das coisas deste mundo. É para ser útil nas mãos de Deus na vida de pessoas. Ou então é melhor estar com Deus, e lá eu vou desfrutar da eternidade dele. Então, eu penso que essa fase, Márcio, de pandemia, ajudou a gente a pensar algumas coisas. Primeiro, a vida ela é muito frágil, né? Vamos pensar assim, um vírus de nada, né? Que ninguém consegue enxergar, abalou o mundo inteiro. As economias, os governos, as saúdes, os sistemas de saúde. Gente, percebe? Tudo é passageiro, tudo é como uma sombra. Então, esta vida, ela é muito limitada. Algumas pessoas vão passar pelo Covid, como o Márcio passou, né? E vão estar aí, firme e forte. Outros, né, como a gente tem visto no Brasil, 40 mil não tiveram o mesmo resultado. Então, a questão é, eu estou vivendo para quem? Por quê? Né? Se eu for ter mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 50 anos, para que eu vou viver? Então, aquela palavra de Paulo eu quero estar com o Senhor. Então, esteja com o Senhor nesta vida, esteja com o Senhor na vida por vir. Esteja com o Senhor para sempre. Né? É Ele que vai manter você fortalecido, é Ele que vai conduzir a sua vida, te ajudar a lidar com os conflitos, como a gente viu na questão familiar, te ajudar a lidar com os idosos, dar sabedoria para você trabalhar numa situação completamente nova. Então, a presença dEle faz-se completamente indispensável para nós nessa fase. Então, busque a Deus. Tá? Você tem mais tempo agora, aproveita então para um tempo devocional, de oração, de busca do Senhor, de ler mais livros, de ler a palavra de Deus, tá? De buscar realmente ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque aí, né, você vai ter uma realidade nova, a gente não sabe muito bem como que vai ser esse tal desse novo normal aí que o pessoal está dizendo, mas quando a gente está com o Senhor, a nossa adaptação vinda de uma sabedoria que Ele vai nos dar, a gente vai cumprir o propósito que Ele tem para nós. Com esse normal novo, com uma realidade completamente nova, que pode ser outra, né? Se acontecer uma outra pandemia diferente. Então, com Deus, eu penso que a gente consegue passar
muito bem o que vem pela frente. Tá ok, tá joia. Eu acredito que foi um assunto bem legal, porque não chegou nenhuma pergunta, né? Porque todas as respostas foram respondidas aí nas nossas abordagens, né? Tá joia. Eu quero agradecer muito a todos aqueles que nos ouviram, agradecer também, Pastor Roberto, pelo seu tempo aí, pelo seu carinho. Prontamente aí atendeu o convite, se interessou por fazer essa live aí e abordar esses assuntos aí tão relevantes. Tá? Uma palavra final, pastor, de oração e sua despedida, por favor. Sim, sim. Márcio, a igreja, ela vai ter, de certa forma, que enfrentar uma realidade nova. E eu penso que o início da igreja, ela foi uma realidade nova. Atos, capítulo 2, né, fala que o Espírito Santo veio e estabeleceu uma comunidade completamente nova num mundo que não sabia o que era igreja. Penso que a gente deve buscar mais a Deus juntos, né? Mesmo que seja dessa maneira, para cumprir essa missão que Ele tem para nós, como igreja, atingindo esses espaços, como você tem criado, né? Seja pela internet, seja pelos relacionamentos virtuais, a gente precisa cumprir essa missão, né? E Deus certamente vai nos capacitar como igreja, né? Como comunidade cristã, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, a seguir os passos dele nessa nova configuração do mundo e da realidade que nos cerca. Então, Sim. Chegou palavra uma pergunta segura. aqui, pastor. Chegou uma pergunta Sim. aqui agora, antes do pastor finalizar com a palavra Amém. de oração, né? O Cássio Siqueira, ele está perguntando aqui: boa noite, irmãos, pastor. O senhor entende esta pandemia como mais um sinal da vinda de Cristo? Que tipo de mensagem pode estar sendo deixada para a igreja? Sim. Na realidade, assim, desde a subida do Senhor Jesus Cristo ao céu, a sua volta sempre foi iminente, né? Ele sempre estava pronto para voltar, né? Tanto que os discípulos lá em Tessalônica, por exemplo, eles estavam já completamente desapegados do mundo nessa expectativa da volta de Jesus. Então, assim, não existe nada que vão pensar precisa ser cumprido desde a época que Jesus foi ao céu para que ele pudesse voltar, né? E quando a gente tenta conectar alguns eventos que acontecem no mundo com a volta de Jesus, com esses eventos que virão no futuro, a gente pode incorrer num erro, né, de repente, criar ou falsas expectativas, ou, de repente, um relaxamento. Não vai acontecer. Então, é difícil, viu, Cássio, a gente tentar conectar isso e falar, agora isso está mostrando, porque quando teve a Primeira Guerra, eu fico pensando que os cristãos pensaram nisso, quando teve a Segunda Guerra, pensaram nisso, quando teve a gripe espanhola, se pensaram nisso, então, e o mundo, ele teve tantas outras catástrofes, tantas outras situações, então o que a gente tem que fazer é, Senhor, quando chegar o tempo, Deus vai nos dar essa condição de compreender a realidade, né? E a gente vai poder lidar. O importante é isso, nós aprendermos com Deus a lidar com a nossa vida agora, a situação que Ele quer para a gente, na certeza de que o nosso futuro está com Ele, a gente vai para Ele, né? A gente tem essa certeza de que o Deus, a nossa vida irá para o Senhor, isso é a nossa certeza, e a gente vive o hoje. Então tem que viver esse hoje à luz dessa certeza. O que vai acontecer nesse meio, como é que vai ser, acho que a gente não deveria entrar tanto nesses detalhes, né? Então, essa é a minha maneira de enxergar. Tá ok, tá joia. Uma palavra então, pastor, de oração, para nós encerrarmos. Sim. Ok, vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade de falarmos da Tua palavra, das Tuas coisas, dos valores que o Senhor nos deixou, das orientações que vêm da Tua palavra. Muito obrigado por ser um Deus tão interessado em nossas vidas e disposto a nos ensinar como a viver numa realidade como essa que estamos enfrentando ou em qualquer outra realidade, Pai, que a vida nos apresentar. Muito obrigado, Senhor, por ser um Deus de amor que nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que veio este mundo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado por aqueles que já creram em Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E aqueles que ainda estão distante do Senhor, que possam se entregar a Ti
começar um relacionamento contigo. E desta maneira, Pai, o Senhor vai ensinar cada um de nós que anda com o Senhor a lidar, Pai, com as situações novas que a vida nos apresentar. Obrigado. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe, Deus, cada educador, abençoe, Deus, cada profissional, enfim, cada pessoa que participou desse momento junto conosco. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, que a tua paz esteja sobre cada casa. E o Senhor, Pai, fortaleça cada um, Deus, para viver a vida conforme a tua vontade. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Roberto, bom te ver. Alô, Marcelo, é isso aí. Sua vida. Até amanhã. Eu também. No nosso culto, na nossa ceia, tá bom? É Uma isso boa aí. noite a todos também. Um grande abraço. Deus abençoe pela sua participação. Até mais. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.